A mulher cristã, ela pode pintar as unhas? O que a Bíblia diz? O que é que nós temos visto nos últimos dias dentro das igrejas? Uma vaidade generalizada. Entrou uma vaidade dentro da igreja que está sendo aceita, mas há um grande perigo e há uma grande preocupação. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem pratica as coisas do mundo não herdará o reino de Deus. Quem vive a vaidade mundana não tem direito à salvação. E para isto nós queremos mostrar aqui na Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós bem sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e o 16 diz: Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Ele é santo e ele nos chamou para a santidade. Estamos aqui com algo de Deus em nossos corações, alertando a igreja para o dia do arrebatamento enquanto há tempo. Precisamos alertar a igreja para o dia do arrebatamento enquanto há tempo. Entrou uma frieza, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos isto acontecer. E pior ainda é a situação que nós encontramos dentro da igreja. A frieza, o mundanismo, a carnalidade, a concupiscência operando. E para a tristeza da igreja, muitos líderes não ensinam, não reprovam e não deixam ninguém falar. Quem falar a respeito do pecado dentro da igreja, ele é tirado de liderança de igreja, de cargos, ele é rejeitado, ele é excluído de grupos no WhatsApp, ele é cortado qualquer comunicação que ele possa ter acesso aos membros da igreja para o alertar. No livro de 1 João ainda, capítulo 2, versículo 19 diz assim, versículo 18 e 19 diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, nem todos obreiros, nem todos líderes espirituais, nem todos pastores, nem todos presbíteros, nem todos evangelistas, nem todos pregadores são de Deus. Muitos servem ao espírito do anticristo. Ele é contra a verdade. Ele não fala e proíbe quem fale. É esta a situação da igreja dos dias atuais. Mas nós estamos aqui, pela vontade de Deus, para mostrar que ainda há tempo para se santificar, para o dia do arrebatamento. Não tem dia marcado, não tem hora marcada para a volta de Jesus. E se nós não estivermos preparados, aptos a entrar no reino do céu, ficaremos mesmo dentro da igreja. Nós queremos ler aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, e mostrar aqui a situação de uma mulher vaidosa que se enfeitava e se pintava. 2 Reis,
Capítulo 9, versículo 30, está falando de Jezabel, a pior mulher da história de Israel, do reinado de Israel, na vida dos reis, as esposas, a qual Jezabel era a esposa do rei Acabe, foi o pior rei de Israel, e ela era a pior rainha. Ela trouxe a idolatria para dentro de Israel, construiu vários altares aos seus deuses. Ela protegia e alimentava os profetas de Baal, que os profetas do poste ídolo de Azerá, 900 profetas aproximadamente, Jezabel protegia, porque eles serviam aos deuses dela, servia a Baal e a outros deuses, que era o que Jezabel servia e agradava. E a Bíblia nos diz aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, diz assim: E Jeú veio a Jezabel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Encontramos esta mulher se enfeitando, pintando os olhos. Por quê? Por ser uma mulher que servia aos deuses pagãos, tinha os costumes pagãos, e cada seguidor do seu Deus, ele segue o padrão do seu Deus. Para servir a Deus, para servir a Jesus, tem que ser santo. Tem que deixar as coisas do mundo, as concupiscências da carne, os desejos carnais, os prazeres mundanos, as vaidades mundanas, para poder servir e agradar aos olhos do Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz que devemos reprovar as obras das trevas. Estas vaidades mundanas são obras das trevas, costumes dos deuses pagãos. Mas o Deus de Israel, o Senhor do céu, o Senhor Jesus Cristo, ele é santo e reprova as vaidades mundanas, porque são rituais aos deuses pagãos. E nós temos aqui abordado um tema: a mulher cristã, ela pode pintar as unhas? Existem pessoas que chegam a dizer, até líderes espirituais, pastores, que liberam, as suas esposas pintam as unhas, as membros da igreja pintam as unhas, pregadoras, mulheres dirigentes de círculo de oração, cantoras, até na mídia nós temos visto isto muito, as cantoras da mídia com suas unhas pintadas, com seus cabelos cortados, cabelos pintados, sobrancelhas feitas. Se nós buscarmos a origem destes costumes, nós não vamos encontrar isso na Bíblia. A Bíblia não ensina a mulher cortar cabelo, a mulher pintar unhas. A Bíblia não ensina, a Bíblia reprova. Há necessidade de um tempo para nós explicarmos a respeito dessas coisas que muitos têm distorcido a verdade, muitos não querem compromisso com a santidade, só querem compromisso com a obra. Então, desta forma, eles liberam, aceitam e não reprovam mais. E há uma coisa muito séria no nosso meio, a qual, se um líder de uma congregação reprovar a liderança da sede, troca aquele líder. Estamos numa época difícil de se falar. E muitos têm se acovardado, têm tido medo de falar, com medo de perder suas posições eclesiásticas. A direção da igreja, perder amizade com líderes de renome, muitas vezes prefere se calar, ser cúmplice do erro, para não perder a amizade, mas perde a aprovação de Deus. Não tem coragem de pregar a mensagem que o Espírito Santo manda. Prefere pregar a mensagem que o pastor presidente ou o pastor setorial ele permite. Não se prega mais, em muitos lugares, a mensagem bíblica, a mensagem de santidade. Não pode se falar de certos assuntos porque é proibido. Por quem? Pelo espírito do anticristo. Nós lemos aqui em 1 João 2,18 que muitos se têm feito anticristo. Quem são os anticristos? São aqueles que são contra Cristo. São contra a doutrina de Cristo. Distorcem, desfazem, desprezam, criam outras doutrinas para atrair o povo. Muitos líderes, hoje, não estamos generalizando porque não são todos, mas muitos hoje querem levantar uma equipe de missionários, uma equipe, uma campanha evangelizadora, um grupo que evangeliza de noite, de madrugada, final de semana, fazem culto relâmpago, culto em ponto de pregação. Para quê? Para atrair pecadores. Pode-se falar a verdade para os pecadores. Mas quando os pecadores entram na igreja, não podem ensinar a eles o caminho do céu. Por quê? A visão dos líderes corrompidos
A visão é encher a igreja de pessoas, de membros, de almas. Para quê? Para que se haja um dízimo alto, para que se haja um crescimento na obra. Mas se alguém Deus levantar para ensinar o caminho do céu, é proibido mostrar o caminho do céu. É permitido se mostrar o caminho da igreja. É permitido se falar do arrependimento, do pecado e ser salvo em Cristo Jesus. Mas quando se entra na igreja, a mensagem de doutrina, ela é limitada, não se pode pregar mais. Mas voltando aqui a este negócio de unhas pintadas, que hoje é liberado, e se você fala um assunto desse aqui, muitos dão risada da sua face, muitos desprezam, não valorizam, criticam, porque não tem o Espírito de Deus para lhe dar entendimento das Escrituras. Não tem o Espírito de Deus para lhe santificar. Por quê? Porque são rebeldes. Pessoas de corações duros, não aceitam a verdade que transforma o pecador. E nem permite que pregue. E desta forma a igreja está esfriando a cada dia mais, está se faltando. Não se vê mais milagres, quase. Não se vê mais batismo quase com o Espírito Santo. Não se vê mais uma vida se arrepender e ser transformada, porque muitos entram na igreja, mas não tem mudança. De que adianta entrar na igreja e não ter mudança de vida, não mudar o caráter, não mudar a personalidade, não deixar as vaidades mundanas? Irá para o inferno do mesmo jeito. Mas voltando a respeito das unhas pintadas, eu estava pesquisando para saber a origem das unhas pintadas. Procurei na Bíblia que desse fundamento, só encontrei Jezabel, que foi uma mulher que servia a deuses pagãos, uma mulher rebelde diante do Deus de Israel, e tinha seus costumes. Se maquiava, se pintava, enfeitava seus cabelos, como está escrito em 2 Reis 9:30. Se nós pesquisarmos um estudo bíblico e tiver compromisso com as Escrituras, nós vamos ver que a mulher não pode pintar cabelo, não pode modelar cabelo, não pode cortar. E hoje em dia não se pode falar mais disso, que é coisa ultrapassada para o dia de hoje. Mas aquele que espera a vinda de Cristo, 1 João capítulo 3, versículo 3 diz: quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Deixa as vaidades mundanas, deixa a carnalidade, deixa o velho homem e deixa que o Espírito Santo e a palavra de Deus gerem em nós uma nova criatura. Para quê? Para estar na igreja fazendo a obra? Não, para subir para o céu no dia do arrebatamento. Este é o alvo da igreja. Esta é a esperança da igreja, mas os líderes falsos estão proibindo. Quando nós vemos mulheres de pastores com unhas pintadas, cabelos pintados, cabelos cortados, roupas sensuais, mostrando a sua nudez, mostrando a sua intimidade, roupas tão apertadas, escandalizando, os seios quase de fora, mulheres de pastores, e ninguém pode falar nada, porque senão está sendo rebelde contra o ministério, está se rebelando contra o seu pastor. A Bíblia fala que nós devemos, em Hebreus 13, versículo 7 e o 17, está dizendo para nós honrar, obedecer e submeter aos nossos pastores, mas desde que eles sejam fiéis às Escrituras, devemos observar a sua maneira de viver, o seu compromisso com as Escrituras. E quando o pastor libera o mundanismo dentro da igreja e proíbe que se fale, ele não serve ao Espírito Santo. Ele serve ao espírito do anticristo, que é Satanás, criando seus obreiros, como se diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que existe obreiro de Satanás. Versículo 13 até o versículo 15, fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então eles estão infiltrados no meio da igreja, e muitos, sem conhecimento bíblico, têm aceitado estes líderes, têm honrado, têm se submetido e têm respeitado, porque às vezes procuram, sabe o quê? A honra dada pelos homens, e não querem a honra a qual Deus ele dá, que é testemunho, posição de liderança aprovado por Deus. De que adianta ser um líder? De que adianta trabalhar na obra e não ter a aprovação de Deus? Ser covarde na mensagem que Deus manda que se entregue? Qual a vantagem que há nisto? Não há vantagem. Há a condenação eterna, há um prejuízo eterno, a qual alcançará aqueles que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui alertando a igreja. O dia do arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, e ainda há tempo para nós nos prepararmos e nos afastarmos destes falsos líderes e não seguir suas doutrinas. Estava pesquisando a respeito das unhas pintadas
E não encontrei na Bíblia uma aprovação. Eu encontrei no mundo. As mulheres do mundo, as mulheres de novelas, as atrizes, cantoras mundanas, elas pintam suas unhas de várias cores. Elas têm as suas vaidades. E na Bíblia não aprova. O Espírito Santo não permite, não aprova. Quantas pessoas são reprovadas, quantas mulheres são reprovadas pelo Espírito Santo, mas continuam fazendo aquilo que Deus reprova. Não se submetem à voz do Espírito Santo. E querem ser honradas como mulheres de Deus, porque tem um dom de profecia, porque sabe cantar bonito, porque prega bonito, porque é dirigente do círculo de oração, acha que é uma mulher de Deus, mas a Bíblia diz que a verdadeira mulher de Deus, ela tem compromisso com as Escrituras. Os dons não salvam ninguém. Os dons é do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, versículo 7, está escrito que o Espírito Santo dá o dom a quem estiver preparado, quem tiver uma facilidade, quem tiver uma vocação. Ele dá para quem for útil. Os dons do Espírito Santo não significa salvação. Significa ser um instrumento para o crescimento da obra, não para a salvação. E existem pessoas que são usadas com mensagem bonita, pregações bonitas, louvores bonitos, exercem uma função de liderança muitas vezes, mas não têm um compromisso com as Escrituras. Estas tais está induzindo, está liberando para muitas irmãs que não conhecem as Escrituras, não leem a Bíblia, a dizer que Deus aprova. Se Deus usa ela, mas lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23, está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônios, falamos em línguas estranhas, profetizamos, fizemos maravilhas em teu nome. Aí no versículo 23, Jesus vai falar, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Fazer a obra aqui, ser reconhecido pelo homem e não ser aprovado por Deus, é falta de entendimento bíblico, é falta de ser transformado pelas Escrituras. E procurando a origem, saí procurando mais, encontrei, sabe onde? A origem das unhas pintadas, encontrei no Espiritismo. As entidades têm as suas unhas pintadas, de várias cores, de vermelha, de preta, de roxa, amarela, diversas cores. Cada entidade tem as suas vestes, a sua cor apropriada. E as suas unhas são das cores das suas vestes. E no mundo sem Deus, as pessoas são escravas de Satanás. E para agradar aos seus deuses, às suas entidades, as entidades criaram essa vaidade mundana, esses costumes mundanos, que as mulheres que fazem pactos com suas entidades vivem uma vida consagrada a elas e procuram agradar a ela. E tem seus costumes e aparece na mídia, na televisão, na internet, nas páginas da internet, e tem ganhado muita gente. É bonito aos olhos carnais, mas aos olhos de Deus, a vaidade mundana reprova e condena ao inferno. Então, queremos trazer um alerta aqui, que a mulher cristã não convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz, nem tudo convém ao cristão. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não sou cristão, sou uma nova criatura, eu deixei o mundo, aceitei a Jesus, eu não sou santificado. Que santidade é esta que não deixa o pecado, que não deixa a vaidade mundana, os costumes mundanos? Que visão espiritual é esta que o líder tem de não ensinar mais isto para a igreja? Sabe o que é isto? A frieza que Jesus falou em Mateus 24, 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cuidado para você não estar sendo iludido pela tua igreja, pela aprovação que o teu pastor te dá, pela honra que o teu pastor te dá. Ele pode ser usado pelo espírito do anticristo, que é contra Cristo, e te iludindo com honras, com amizades, com presentes, com oportunidades, é para fazer a obra de Deus, mas por baixo dos panos, no secreto. Deus não aprova a podridão, a carnalidade e o pecado que se está. Então a origem das unhas pintadas são das entidades do espiritismo. Como pode uma mulher cristã
serva de Deus, que diz que é um instrumento do Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo, vai morar no céu, praticando as coisas, os costumes mundanos, as vaidades mundanas, imitando as entidades. É uma tristeza isto para o Evangelho. Mas no livro de Isaías, capítulo 3, tem um alerta aqui que ainda há tempo se converter de coração ao Senhor Jesus e ser santo, procurar a santidade. No livro de Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 18 até o 26, diz assim: naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes largas, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Versículo 25. Teus varões cairão à espada, e os teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. As mulheres de Israel, a igreja, entre aspas, que diz que serve a Deus e vive na prática mundana, naquele dia, o Senhor estará com grande ira, porque não deram ouvidos à voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos mostra aqui uma passagem que importa que nós leiamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer nos encontrar naquele dia, santificados, sem vaidade, sem carnalidade, sem rebelião contra o Espírito Santo, sem escândalo. Lucas 17, primeiro diz que é impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais pelos quais vierem os escândalos. Hoje tem crente para todo tipo de gosto. Igreja que criam suas mentiras, seus falsos enganos, suas heresias, liberam o mundanismo, dá honra para pessoas que não são dignas, trabalharem na obra com roupas mundanas, com costumes pagãos. E muita gente sem conhecimento está abraçando. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fala na mente do ser humano. O Espírito Santo revela, fala conosco o que está certo e o que está errado. 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz que o Espírito que está em nós, a revelação que ele deu, ele nos ensina todas as coisas, e o que ele ensina é verdade. Não é mentira. E que cada um ou aprenda do Senhor, aprenda do Espírito Santo e guarde para o dia do arrebatamento. Nós estamos numa situação lamentável para os últimos dias. Encerrando aqui, queremos deixar em 1 Coríntios 3,16. Vejamos o que é que diz a Bíblia aqui. Em 1 Coríntios 3,16, o que é o nosso corpo. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita em nós, cristãos,
resgatado do lamaçal de pecado, das vaidades mundanas, da corrupção deste mundo, dos vícios, das idolatrias. Nós agora estamos na igreja, somos servos de Deus para agradar ao Senhor. Mas muitos estão se deixando levar pelas liberações doutrinárias, pelos teólogos liberais, pastores cegos. No livro de Pedro, temos aqui um versículo aqui dizendo aqui, que importa que nós leiamos, diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Muitos obreiros dos últimos dias, muitos líderes, filhos da maldição, os olhos cheios de adultério, gosta de ver a sensualidade das irmãs. Muitas irmãs sem entendimento se sentam de frente com o púlpito, com suas roupas sensuais, a sua nudez quase aparecendo, diante de um lugar santo, de frente com o ministério, presbíteros, pastores, pregadores, diáconos, às vezes que estão nos púlpitos, tem que vigiar, porque sem querer ver o que não deveria ver, o que não deveria ser mostrado. Muita gente se escandaliza quando se fala disto, acha que é escandaloso falar isso, é vergonhoso falar isso, mas é necessário que se fale, porque ninguém parece que quer falar mais, deixando a igreja esfriando, deixando a igreja morrendo, deixando o povo sendo oprimido pelo pecado dentro da igreja, e é proibido que se fale, não se permite que se fale, mas que Deus tenha misericórdia do seu povo, de nossas vidas, e que nós venhamos a nos santificarmos para o dia da vida de Jesus. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.